Fala, Gelson. É o Paulo que tá falando. Eu tô no lugar do Anderson. Tá me ouvindo? Agora sim, eu tô na rua aqui, cara. Ah, legal, cara. Legal. Mas dá tempo. Você chegando junto com a gente aí. Mas eu vou demorar uns 20 minutos, cara, até liberar aqui. Entendi. O Anderson pediu pra gravar. Eu comecei a gravar aqui e depois vai ficar disponível pra vocês aí. Ah, então beleza. Vou ver se eu consigo chegar a tempo. Abraço. Beleza, então. Valeu. Fala aí. O Anderson tá aí também, né? Esperar só uns minutinhos aí pra ver se entra mais alguém. Vocês estão me ouvindo legal, Anderson? Dá um toque aí, por favor. Como é que tá o som pra vocês aí? O som tá bacana, tá limpinho aqui pra mim, né, Mari? Ah, legal. Prazer, Mari. Igualmente, Paulo. Sensação ter você por aqui. Valeu. Cris Taylor. Grande parceira. Como é que tá o tempo aí, o clima aí? Aqui tá calor. Calor com chuva. Mais um minutinho a gente começa, tá, galera? Só pra ver se entra mais alguém aí. Tô tudo pronto aqui já. Já que a Mary... Deixa pra gravar quando começar, Paulo. Só diz qual que é o tema da aula, qual que é o tópico que eu tô anotando aqui. Depois eu vou fazer uma postagem aqui pra fazer o jabá, né? Ah, beleza. Das criaturas mais importantes do meu mentor aqui. Eu tô agora com dois chefes, né? Então, a gente vai falar sobre como influenciar pessoas na internet e gerar receita com a criação de conteúdo. Esse é, inclusive, o tema de um artigo que eu lancei hoje, mas claro que na aula eu vou dar coisas a mais aí que eu não entreguei lá, né? Como influenciar pessoas na internet, gerar receita Com o conteúdo. com conteúdo. Maravilha. Uma pena que eu não consegui ler o artigo, que eu acho que eu já aproveitaria a aula melhor, mas está valendo. Vou ler ele na madrugada. Show de bola. Tá na correria total aí, né? Meta de venda aqui lá na estratosfera. O Anderson sabe, eu que tenho as entregas. Enquanto eu não bater as metas, eu não duro. Pode crer. Faca nos dentes. Então, galera, eu acho que eu já vou começar aqui, já vou fazendo a introdução. Bom, vou começar, vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Então vamos lá, galera. Eu escolhi o tema dessa aula, como influenciar pessoas na internet e gerar receita com a criação de conteúdo, que é algo que eu venho trabalhando, né, ao longo do tempo, inclusive tratando no Personal Content, a Cris faz parte lá também, que é um grupo de criadores de conteúdo que a gente começou em janeiro, né, e a gente está indo para terminando o terceiro mês. E o nosso foco lá é falar justamente sobre a geração de receita com a criação de conteúdo. E eu tenho visto cada vez mais que a influência ela tem um grande papel nessa coisa toda, nesse trabalho todo de gerar receita com o conteúdo. Bem, deixa eu ver aqui rapidinho o chat antes da gente prosseguir. Paulo, eu postei lá nos grupos de mentoria do curso também, tamo junto. Mas começa aí, deixa o pessoal entrar. Beleza, Anderson. Pessoal do Nordeste sem net, uma pena. Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou Paulo Macedo. Para quem me conhece também, né? Velha piada. Eu sou profissional de marketing, sou autor de 5 livros, 4 voltados aos negócios. A caminho aí de escrever algum best-seller. Sou blogueiro profissional já há quase 5 anos, trabalho com a criação de conteúdo, sou criador de conteúdo e venho trabalhando aí com o mercado digital já há algum tempo, tentando construir algo relevante
e fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é ajudando pessoas, né, ajudando empreendedores e empresários a venderem mais e melhor usando o poder do conteúdo, né, através da comunicação. Então é esse trabalho que a gente vem fazendo. Eu tenho aí do lado onde vocês podem me encontrar, que é no meu site oficial, paulomacedo.com, lá no Facebook, macedo.paulo, e tenho também um canal no YouTube, o Paulo Macedo Marketing. Os meus livros estão na Amazon e eu sou autor da DVS Editora, então essas logos que vocês estão vendo aí. Mas beleza, eu quero resumir essa apresentação sobre mim, porque eu tenho bastante coisa legal para falar aí sobre essa questão de gerar receita com conteúdo e influenciar pessoas na internet. Eu espero que vocês curtam e saiam daqui com a mente fervendo para conseguir fazer muito mais aí na internet, beleza? Então vamos lá. Para quem é esse conteúdo? Vamos lá. Empreendedores e empresários que desejam aumentar sua visibilidade, engajamento e vendas na internet. Esse é o seu caso? Se for, tenho certeza que o que eu vou falar aqui vai te ajudar. E ele serve também para criadores de conteúdo que desejam fazer seus posts gerarem mais impacto na web. Então, se você cria de alguma forma um conteúdo que quer impactar mais pessoas, o que a gente vai falar aqui pode ser de muita valia para você. Blogueiros profissionais, influenciadores digitais e autoridades que desejam atrair e formar audiência. Profissionais liberais, coaches, né, Cris? Consultores e autônomos que desejam gerar mais autoridades no meio digital. Freelancers que não querem ficar reféns de plataformas e ganhar mais com seus conteúdos. Essa palestra, essa aula aqui também pode ser de muita valia se algum de vocês é freelancer. E todo aquele que precisa se comunicar, influenciar e vender mais na internet. Então vamos lá, primeira pergunta: qual a melhor maneira de gerar mais visibilidade, engajamento e conversão nos meios online? Pensou aí por 2 segundos? Se você pensou em marketing de conteúdo, acertou em cheio. O Seth Godin, que inclusive eu vou citar aqui algumas vezes nessa palestra, ele diz que marketing de conteúdo é a última estratégia de marketing que sobrou. Bem, ele não falou isso à toa, né? Um cara com o know-how que ele tem não falaria isso de bobeira e não falaria isso só para impactar. O que ele quer dizer é que hoje nada do que a gente faça dá para fazer sem o conteúdo. Então a gente precisa do marketing de conteúdo de alguma forma. Beleza? Então todo o trabalho que a gente faz na internet em algum momento vai gerar uma demanda de conteúdo e é através disso que você vai conseguir aumentar os seus resultados aí em vendas, enfim, engajamento, em tudo aquilo que você, todos aqueles ativos que você precisa construir na internet, você vai precisar do marketing de conteúdo. Galera, uma coisa importante, tá, antes da gente prosseguir, eu tô com um livro aqui que o Anderson pediu para eu sortear para vocês. Eu não sei como que eu vou sortear isso, mas eu vou observar vocês no decorrer da transmissão aí e de repente vou fazer algumas perguntas no final. Quem responder, quem sair melhor, eu vou dar esse livro de presente. Está até separado, está aqui na minha mesa. Daqui a pouco eu mostro para vocês. E está até com uma fichinha aqui, ó, escrito aluno do Anderson. E eu vou enviar amanhã esse livro. Então, quem tiver mais antenado aí sobre as coisas que eu vou falar, responder as perguntas, interagir, vai receber esse livro aí no seu endereço, beleza? Então vamos lá. Diariamente, milhões de pessoas acessam a internet em busca de informações que as satisfaçam de alguma forma. As pessoas estão todos os dias acessando as redes sociais, o Google, o YouTube. Eu, por exemplo, não tenho um dia, na verdade só os dias que eu decido não fazer isso, que eu não acesso a internet. Eu estou até para fazer o que a Cris fez esses dias aí, que é aquele retiro de silêncio. Olha, tem vezes que eu fico com essa necessidade de ficar longe das mídias digitais, longe da tecnologia, para conseguir me conectar mais comigo mesmo. Mas, fora isso, eu estou diariamente acessando os meios digitais, buscando informação, criando informação, e a maioria das pessoas, hoje em dia, fazem a mesma coisa. E a questão é, elas estão se deparando com o seu conteúdo na web ou elas estão se deparando com o conteúdo da concorrência? Essa é uma pergunta aí para você pensar. E nesse contexto, né, de todo mundo aí, de cada vez mais pessoas utilizando os meios online, quem cria conteúdo relevante ganha vantagem competitiva. Essa é uma coisa que vocês já devem saber de cor e salteado, mas eu queria
bater nessa tecla para conscientizar você de que você precisa influenciar mais através do seu conteúdo. E que tipo de vantagem quem cria conteúdo na web hoje recebe? Bem, primeiramente, ser encontrado, né? Você digita no Google por alguma informação. Os primeiros resultados que aparecem são os sites e blogs ou canais que você clica para obter a resposta que você está buscando. Bem, se você está na primeira página do Google, você tem uma grande vantagem diante da concorrência. Se você não tiver, você precisa fazer com que você esteja lá, né? E a outra vantagem é gerar mais visibilidade para o seu negócio. E visibilidade ajuda a vender, todo mundo sabe disso, né? Na era da publicidade, no século XX, a visibilidade era muito valiosa, como ainda é, só que hoje em dia a coisa meio que mudou um pouco e a visibilidade que a gente precisa alcançar é justamente onde as pessoas estão, que são nas mídias digitais, nos meios online. E você também tem a vantagem, criando um conteúdo poderoso, de atrair mais pessoas que se interessam pelo que você faz. Então você consegue atrair o seu público-alvo, as pessoas que têm um potencial de compra para você. Você consegue também formar audiência, você consegue transformar visitantes em leads, né, contatos qualificados, e transformar leads em clientes. E depois que você consegue esse cliente, que você vende para ele, ele se torna um comprador, é hora de fidelizar, e isso o conteúdo também te ajuda. E que tal transformar clientes em fãs e defensores da marca? Olha que legal! O marketing de conteúdo também te ajuda com isso. Então essas são algumas vantagens que eu listei para você aqui, que você consegue com a criação de um conteúdo poderoso, com um plano de conteúdo poderoso. Eu gosto de usar esse termo poderoso, né? Que quando você cria um conteúdo que te ajuda a cumprir vários objetivos de negócios, é o que eu chamo de conteúdo poderoso. E eu separei alguns dados aqui para você entender o contexto que a gente está hoje. De acordo com a pesquisa Content Trends 2017, empresas que criam mais de 13 conteúdos por mês conquistam até 4,2 vezes mais visitas do que as que publicam até 12 conteúdos. Interessante isso aqui, né? Esse número de 13 conteúdos, né? Não quer dizer que você tem que fazer esses 13 conteúdos, mas já dá para ter uma noção da quantidade de conteúdo que você deve lançar por mês aí para conseguir conquistar e influenciar mais pessoas. E tem aqui a média de visitas por volume mensal de publicação, é de 29.670 para quem produz menos e de 125.442 para quem produz mais. Outros dados. A internet é a segunda maior mídia do mundo, perdendo apenas, ainda, né? Eu digitei errado aqui, mas é ainda, para a televisão. Essa é uma fonte aí da Forrest Research. Então, assim, hoje em dia a televisão ainda é a maior mídia, mas eu acho que isso vai demorar pouco tempo para que a coisa se inverta e a internet passe a ser a maior. Outro dado interessante, 74% dos consumidores dependem das redes sociais para decidir sobre uma compra. E 84% dos consumidores tomam decisões com base na opinião de fontes confiáveis. Tudo isso nos faz entender que precisamos criar um conteúdo para cumprir essa demanda e essa busca que as pessoas têm de acionar os meios online para saber mais sobre o produto e sobre informação, enfim. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui que está chegando coisa. Peraí, fechou aqui. Daqui a pouco eu dou uma olhadinha aqui e respondo para vocês. Vamos prosseguir. Mas como alcançar os resultados desejados? Como influenciar pessoas na internet? Como atrair pessoas que se interessam pelo que você vende? Como engajar? Como transformar visitantes em leads? É isso que a gente vai ter uma noção melhor agora a partir dos próximos slides. E vamos falar sobre influência digital. Bem, vocês já devem ter ouvido falar nesse termo. Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu tenho uma visão um pouco peculiar sobre influência digital. E olha, eu coloquei aqui a cara de alguns blogueiros, youtubers, né? Algumas figuras da internet que as pessoas costumam torcer o nariz. Quando a gente fala de influência digital, a gente logo pensa nessa galera famosa, né, das mídias digitais, aí o Whindersson Nunes, o Rafinha Bastos, a Kéfera, e a galera geralmente associa influenciador digital, influência digital com isso, mas não é disso que estamos falando exatamente aqui. A gente vai falar sobre influência de um modo mais voltado para o marketing. Eu, particularmente, assim, eu tenho uma certa visão sobre determinados termos, como, por exemplo, o guru, que se tornou pejorativo aqui no Brasil,
as pessoas, até o coach mesmo parece que está entrando nessa coisa, né? As pessoas banalizam o coach, quando na verdade todos esses termos eles são carregados de significado. Influência digital, para mim, da mesma forma. Alguém falou alguma coisa aí? Opa! Então, o influenciador digital, na minha opinião, ele não se resume a um youtuber, por exemplo, ou um blogueiro. A gente pode falar de influência de uma forma um pouco mais profissional, especialista, sem cair nessa coisa de generalizar e banalizar o termo. E eu vou citar alguns exemplos aqui, que você vai ter uma noção daqui a pouco. Mas vamos lá. O que é influência digital? É a capacidade de criar efeito, mudar ou construir opiniões e comportamentos. Atingir resultados de negócios mensuráveis usando as mídias digitais. Espera que fugiu um pouquinho aqui. Mensuráveis usando as mídias digitais. Então essa é a definição que eu cheguei aí sobre influência digital e é sobre isso que eu quero passar para vocês aqui nessa aula, nessa palestra. Qualquer especialista pode se tornar um influenciador digital para engajar pessoas em torno de uma marca ou produto. Seja você um consultor, seja você um coach, seja você um prestador de serviços como eu, um especialista em escrita, em copy, enfim, qualquer especialista pode se tornar um influenciador digital. Tá gravando sim, tô gravando sim. Olhei o chat aqui rapidinho, fechem seus microfones, bem. Se por acaso der algum problema no som aí ou na transmissão, vocês avisam aqui que eu dou uma olhadinha. Mas, a princípio, para mim aqui tá bem legal, tá? Então, vocês que estão assistindo aí, vocês podem se tornar influenciadores de alguma forma e gerar resultados aí com a criação de conteúdo. Beleza? E no ambiente digital, milhares de especialistas influenciam diariamente multidões usando o poder do conteúdo. É esse o seu caso? Bem, é o que eu tenho procurado fazer nos últimos 4 anos, principalmente nos últimos 2 anos, que eu utilizo as redes sociais, como o Facebook, por exemplo, para alcançar mais pessoas, né? E o meu blog, por exemplo, ele se torna um centro de conteúdo online. E ali é onde eu reúno tudo que é importante para a minha persona, para o meu público-alvo, e eu utilizo os outros canais para fazer ponte com isso. Então, qual é o meu objetivo ao lançar conteúdo? Por exemplo, nas redes sociais eu utilizo, eu publico diariamente, no meu blog semanalmente ou quinzenalmente, no meu canal no YouTube semanalmente também. E qual é a minha intenção com tudo isso? É influenciar pessoas a se conectarem com a minha mensagem, a se interessarem pelos meus produtos e serviços e se conectarem realmente e criarem um relacionamento comigo até chegar ao determinado momento delas comprarem e se tornarem clientes. Então, eu estou com o objetivo de influenciar. Olha só como é que as coisas ficam claras, né? E vamos ver alguns exemplos aqui de influenciadores que eu trouxe para vocês. A gente tem o já citado Seth Godin. Eu sou suspeito de falar desse cara. Eu sou fã incondicional dele. Eu leio tudo que ele posta, praticamente tudo, né? Ele lança conteúdo diariamente no blog dele. Os livros dele eu já li boa parte, principalmente os que estão em português. Enfim, ele é um grande influenciador aí, mundial. Muitas pessoas em diferentes partes do mundo estão conectadas à mensagem do Seth Godin. E sabe o que é interessante? Ele tem um microblog desde o início dos anos 2000, no qual ele publica diariamente. Eu não sei se ele já falhou alguma vez em publicar alguma coisa nesse blog, mas desde que eu o acompanho, tem uns 3, 4 anos mais ou menos, ele lança conteúdo diariamente e chega para mim pelo e-mail. Eu acesso o blog dele. São posts curtinhos, entre 2 a 3 linhas, às vezes 3, 4 parágrafos, coisas curtinhas, mas sempre tem um insight muito valioso ali sobre negócios, marketing, influência digital, enfim. E ele é autor de best-sellers, 18 best-sellers, olha só, não é qualquer pessoa, né? 18 best-sellers. E tem uma audiência de milhões de pessoas ao redor do mundo. Esse sim sabe influenciar através do poder do conteúdo. E ele é, para mim, uma das maiores referências quando se trata de marketing digital no mundo. A gente tem esse camarada aqui também, o Brandon Burchard. E ele é um cara que eu também admiro, vocês devem conhecer, a Cris com certeza conhece. E ele escreveu um livro chamado O Mensageiro Milionário, que foi um dos livros que assim, me despertou para esse universo digital, sobre essa coisa de ser um especialista. E ele é um dos autores mais vendidos do New York Times, e de acordo com a Forbes, ele treinou mais
de 1,5 milhão de alunos em seus cursos online. E sabe qual é um dos recursos que ele utiliza para influenciar pessoas? Não preciso dizer, né? É o conteúdo. Se você for no blog dele, você vai ver que tem um conteúdo lá bem direcionado, segmentado, coisas de altíssimo valor. Façam uma busca depois no Google, colocam o nome dele lá que vocês vão ver o quanto que ele sabe influenciar através do seu conteúdo. E a gente também tem esse cara aqui, ó, Gary Vaynerchuk, que é um dos gurus das mídias digitais de hoje em dia. Muita gente conhece, é um cara que já ganhou muito dinheiro utilizando seus conteúdos, né, com a empresa de vinho lá da família dele. Depois ele começou a oferecer consultoria de mídias sociais para outras empresas. Então, falando aqui da empresa do Gary, ele tem mais de 600 funcionários, é uma empresa grande e já arrecadou mais de 100 milhões de dólares em receita. Cara, o Gary, ele é frenético com a criação de conteúdo. Você vai no canal do YouTube dele, é vídeo que não acaba mais, é post em redes sociais que não acaba mais. E olha, o poder que ele tem de influência sobre as pessoas aí. Então, eu estou fazendo ponte com todos esses cases para vocês entenderem o quanto que é possível se tornar um influenciador digital, vendendo qualquer coisa que seja. Especialistas distintos, né? Esses 3 caras que eu citei aqui, cada qual com seus estilos, mas se valendo dos mesmos princípios para alcançar objetivos de negócios. Influência e conteúdo. Influência vem do latim medieval influentia, palavra que servia para designar como os astros afetam o comportamento das pessoas. E o dicionário diz assim, ó, influenciar significa ter ou exercer influência sobre algo ou alguém. Poder ou ação, essa foi uma definição aí que eu dei, né, usando várias referências. Poder ou ação que alguém exerce sobre o outro ou sobre certos fatos ou negócios e é ligado ao prestígio, poder ou ação desencadeada através da autoridade. Então a gente sempre fala dessa coisa, né? Construir a autoridade na internet, eu quero usar o conteúdo para fazer a minha autoridade ser reconhecida. E tudo isso tem a ver com o que a gente está falando aqui desde o começo, que é a influência, o poder de influenciar outras pessoas. Tudo que envolve marketing e vendas depende do poder da influência. Eu estou sempre ligando os pontos sobre determinados assuntos, aspectos de negócios. E eu, antes de trabalhar com mídias digitais, antes de ser um criador de conteúdo, eu fui vendedor por muito tempo. E os mesmos princípios, né, que eu usava lá para vender de porta em porta, entre os anos de 2010 e 2013, por aí, eu utilizo hoje nos meus conteúdos. Então, se você faz marketing, se você faz vendas, de alguma forma, você está usando o poder da influência. E é da influência que vem a receita, né? Quanto mais poder de influenciar outras pessoas você tiver, mais chance de obter receita você tem. Claro que você deve preparar o terreno, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de preparar o terreno para conversão, mas enfim, é da influência que você exerce sobre os outros que vem a sua receita, os seus ganhos, as suas vendas. E aqui tem uma frase que eu gosto muito, do Andrew Davis, que ele é palestrante, autor best-seller e fundador dessa empresa aqui, a Monumental Shift. Ele diz que conteúdo constrói relacionamentos. Relacionamentos são baseados em confiança. E confiança gera receita. Olha que legal. Ligando os pontos, né, sobre o que a gente falou aqui. Então, eu acredito que vocês já estejam um pouco mais cientes do que eu quero mostrar aqui para vocês, que o conteúdo poderoso ele é uma arma realmente eficaz para você exercer influência sobre as outras pessoas através das mídias digitais. Olha, outro cara aqui que eu queria citar para você, e esse é um cara que ele tem receita inegável, indiscutível com o conteúdo, que é o Pat Flynn. Ele é o guru aí do marketing de afiliados. E olha só que legal. No blog dele, ele fatura entre 50 e 100 mil dólares por mês como afiliado, usando, sabe o quê? Estratégias que envolvem conteúdo nas mídias digitais. Ele utiliza as redes sociais, e-mail marketing, todas essas ferramentas que ele utiliza de marketing, mas sempre colocando o conteúdo como centro para que ele consiga obter receita. Entre 50 e 100 mil reais, quem não gostaria de ganhar ainda? Não cheguei nesse patamar, mas vou chegar lá.
Então, a receita ela está totalmente ligada com o poder que ele tem de gerar um conteúdo valioso e influenciar pessoas. Cara, isso pode representar mais de 5 milhões de lucro, 5 milhões de dólares em lucro. Olha que legal. Tem esse outro careca aí. Esses carecas costumam saber das coisas, cara. Eu acho interessante isso. Eu já falei de Seth Godin, agora estou falando do Darren Harris. E ele é considerado por muitos o blogueiro número 1 dos Estados Unidos. E ele criou o ProBlogger, o blog que é acompanhado por mais de 1 milhão de pessoas no mundo todo. A estimativa de ganhos desse cara é de 100 mil dólares por mês. Utilizando o quê? O poder do conteúdo. Deixa eu olhar o chat aqui rapidinho. Não apareceu, daqui a pouco eu dou uma olhadinha lá. Influência exercida por meio de conteúdo pode ser uma grande fonte de receita. Bom, esses cases mostram isso pra gente, né? Falei um pouquinho sobre números. No começo eu falei sobre aqueles três caras lá, mas falei mais sobre a audiência. Agora eu citei um pouco sobre a receita que é possível ganhar através do poder do conteúdo. É claro que isso depende de uma série de coisas, uma série de fatores, mas o conteúdo sempre entra em cena. Vamos lá, fazer algumas perguntas para vocês aqui. O seu negócio gira em torno da venda de serviços? Bem, o meu sim. A minha maior fonte de receita é através da prestação de serviço, inclusive da criação de conteúdo para outras empresas. E tudo que eu faço para conquistar clientes, eu utilizo, claro, o poder do conteúdo. Então eu faço marketing de conteúdo para mim mesmo, né? Para eu conseguir os meus clientes, da mesma forma que eu faço para os meus clientes conseguirem os clientes deles. É de infoprodutos que estamos falando? Quem é infoprodutor aí? Talvez vocês aí do DNA sejam infoprodutores da mentoria do Anderson aí. Cara, da mesma forma faz sentido você utilizar o poder do conteúdo para obter receita com seus infoprodutos. O Brandon Burchard é um cara que é um grande exemplo de cara que ganha dinheiro utilizando o conteúdo para vender infoprodutos. Você é especialista em recomendação e trabalha com marketing de afiliados? Falei aqui do Pat Flynn. Bem, se você tem um negócio de afiliação, o marketing de conteúdo ele é também poderoso para você e é possível que você influencie um número não pequeno de pessoas e consiga vender aí os produtos de afiliação. Inclusive, no ano passado eu fiz um trabalho muito legal com afiliados e a gente conseguiu gerar bastante resultados. Eu tenho até algumas palestras que eu posso depois disponibilizar para vocês, se vocês me lembrarem, falando sobre o uso do conteúdo em estratégias de afiliação. Você persegue os ganhos com publicidade online? Bem, conteúdo também faz sentido. Portais de conteúdo geram bastante visitas aí para ganhar com publicidade online. A do ramo de educação ensina pessoas, né? A gente tem o caso do Anderson aí, que é o professor de vocês. Tem agora eu também sendo orientador lá no Personal Content. Educação, né? Educação, conteúdo, tudo a ver. Influência também. Independente do que você venda, conteúdo poderoso é o recurso que você precisa para conquistar seus objetivos. Então não adianta correr. É realmente a estratégia que você precisa, independente do seu setor, do seu segmento, enfim. Legal tudo isso, Paulo. Eu quero influenciar pessoas. Como que eu vou fazer isso? Tem um macaquinho pensando aí, gostei muito dessa foto. Quais são as características de uma boa influência digital? E agora a brincadeira vai começar a ficar melhor. Vamos lá. Números e audiência não definem um influenciador. Quando a gente fala de influência digital, voltando lá para aquela questão dos blogueirinhos e dos youtubers, a gente pensa numa audiência gigantesca de milhões de pessoas como o Whindersson Nunes aí, por exemplo. Mas eu, por exemplo, eu tenho um pouco mais de 3 mil amigos, um pouco mais de 3 mil seguidores no Facebook e consigo sustentar o meu negócio com a audiência que eu gero lá, tá? Então, assim, eu conheço pessoas do meio digital, pessoas do meu ciclo de amizade que tem uma audiência muito maior, por exemplo, no Facebook, que tem uma lista de e-mails muito maior do que a minha e conseguem cumprir os objetivos delas. E eu, com uma lista menor, com um número de seguidores menor, consigo cumprir os meus objetivos. Então, você pode influenciar 100 pessoas ou pode influenciar 1 milhão ou 10 milhões. E isso te torna um influenciador digital da mesma forma, tá? Então, é claro que a gente deve perseguir uma audiência maior e quanto mais pessoas a gente conseguir influenciar, mais a gente tem chance de ganhar, claro, né? E eu quero que a minha audiência cresça cada vez mais. Mas isso não influencia. Então, é bem provável que hoje você já seja um influenciador digital em algum nível, beleza? 2. Há envolvimento do público em torno da imagem e da mensagem do influenciador. Eu estou falando aqui sobre marcas pessoais,
estou falando de coaches, estou falando de consultores, estou falando de prestadores de serviço, mas mesmo que você tenha uma marca com nome de empresa, como por exemplo a minha, Marco Digital, ou por exemplo DNA Digital, o princípio é o mesmo. Há um envolvimento do público em torno da imagem, né, da marca e da mensagem de quem está influenciando. Então as pessoas que seguem, por exemplo, a Cris ali no Facebook dela, ou então que acessam o site dela, o envolvimento que essas pessoas têm em torno da mensagem dela e da imagem dela é um dos aspectos fundamentais aí para uma boa influência digital. Beleza? 3. Conteúdo de valor é criado e lançado constantemente. E isso, inclusive, eu sou um grande defensor da consistência, da continuação, de lançar conteúdo de forma recorrente, porque hoje as pessoas não brincam, né? E se você não conseguir gerar um fluxo de conteúdo constante que mantenha as pessoas engajadas, que mantenha a sua audiência ligada em você, você acaba perdendo um pouco na corrida aí dos ganhos e na corrida da influência digital. Então é importante que você crie conteúdo constantemente e conteúdo de alto valor. Esse é um desafio, mas que é possível cumprir, beleza? Número 4, a relação com o público é zelada pelo especialista. Olha, essa é uma das coisas que eu mais gosto. Essa é uma das coisas que eu mais curto. Na época que eu era vendedor, eu valorizava muito o relacionamento com os meus clientes. E hoje, nas mídias digitais, eu faço da mesma forma. As pessoas... Eu recebo muitas mensagens no inbox do Facebook, no meu WhatsApp, que eu coloco para contato com os meus clientes, no meu site. Eu procuro responder todas as mensagens com a mesma atenção. Procuro realmente zelar pela atenção que as pessoas estão me dando. E com isso eu acabo sendo retribuído. As pessoas acabam comprando algum dos meus produtos, os meus livros, ou assinando lá o meu clube, enfim. Você precisa zelar. E zelar com sinceridade. Eu não estou falando de algo só pelo interesse de pegar o que está no bolso do seu cliente. Não. É zelar realmente pela atenção que ela está te dando. Até porque hoje em dia a atenção é um dos grandes ativos aí de marketing. O quinto ponto é: a audiência construída é transformada em venda de alguma forma. Quer saber uma grande diferença aqui daqueles influenciadores digitais que eu coloquei lá no começo, daqueles youtubers, blogueiros, para a gente que somos especialistas, para nós que somos especialistas de marketing, de vendas, é que a gente transforma a audiência em venda de alguma forma. É claro que eles também ganham, mas eu estou falando assim de conversão, né? De transformar aquelas pessoas que estão te seguindo ali em verdadeiros clientes. Então esse é um dos pontos que diferencia vocês, que nos diferenciam de outros influenciadores. Tem gente que só se liga em métricas de vaidade, curtida, compartilhamento. Nossa, eu tenho 1 milhão de seguidores no Facebook. E aí, quanto disso você transforma em vendas? Então eu falei para vocês da minha audiência, da audiência pequena que eu tenho, mas eu consigo transformar uma parte disso em compradores fiéis. Então esse é um dos pontos que vocês devem considerar aí para conseguir influenciar e gerar receita com o seu conteúdo. Beleza? É de marketing de conteúdo que estamos falando. Não é só de conteúdo, não é só de influência digital, não é só de barulho, não é só de, como eu falei aqui, de métricas de vaidade. A gente está falando de marketing de conteúdo, de estratégia, de planejamento. E uma das coisas que eu quero deixar vocês prontos para saírem daqui é para criar o plano de conteúdo de vocês que vai levar vocês à receita que vocês esperam. E você precisa ser criterioso. Não encarar o processo como meramente agitação. É como eu falei aqui. Não é... Opa! O microfone está aberto aí. Nathalie, o teu microfone está aberto aqui, está entrando na aula, Flor. Acho que ela não ouviu. Beleza, agora foi. Ela saiu de perto do computador e deve estar ligado, enfim. Não, acho que agora foi. Paulo. Oi. Você consegue fechar? Agora foi aqui. Beleza? Então vamos continuar. E você precisa ser criterioso, não encarar o processo como meramente agitação, não é oba-oba, não é só ego inflado, né? E essa questão do ego é muito complicado, porque a gente começa a ter audiência em torno da nossa mensagem ali, a gente começa a engajar com os nossos posts e a gente fica super animado. Mas a gente precisa ser criterioso para transformar isso tudo em ativos de marketing de vendas. Em outras palavras, as ações devem converter. Conversão, essa é a palavra de ordem.
Conteúdo que não converte é apenas publicação gratuita. Essa é a frase do Chris Garrard. Eu fiquei em dúvida quem tinha falado essa frase aí. Eu acabei não dando os créditos aqui, porque até o fim da aula, até o momento de fechar esses slides aqui eu não sabia. Mas vocês podem pesquisar depois. É Chris Garrard. Quem me falou foi o Rafael Reis. Conteúdo que não converte é apenas publicação gratuita. Então, eu não quero ficar publicando gratuitamente para as pessoas o tempo todo. Eu preciso fazer com que o meu conteúdo converta. E é disso que vai vir a minha receita. Então a gente precisa ter o foco em vender, o foco em converter leads, enfim, de transformar tudo que a gente está construindo em torno do conteúdo em realmente ganhos, receita. E você precisa começar a pensar em formas de levar as pessoas até a conversão através do seu conteúdo. Jamais se esqueça disso, beleza? E eu gosto sempre de ir pela seguinte trilha, e isso inclusive é um dos lemas da minha agência, né? Da Marv Digital. É você ganhar mais visibilidade, né? Construir a sua presença online, você construir mais engajamento e interação em torno da sua mensagem, e aí fazer com que isso gere mais conversão de leads e vendas. Então essa é a trilha. Mais visibilidade, mais engajamento e mais conversão. Tá? Se você for com essa mentalidade, é bem provável aí que você consiga cumprir os seus objetivos de negócio através do conteúdo. Como conseguir tudo isso, Paulo? Espero que vocês estejam aí com a mente fervendo já pensando, cara, como que eu vou influenciar mais pessoas agora e gerar mais conteúdos para gerar receita? Eu gostei pra caramba dessa imagem aí, né? Tem um bico de pena ali. E agora a gente vai falar um pouco mais propriamente de como preparar o seu conteúdo para gerar essa tão sonhada influência. E aqui a brincadeira fica um pouco mais divertida, né? A gente vai além, subir um pouco mais o nível. Primeira coisa, você precisa ter um objetivo de negócio bem definido. Olha, o que eu atendo de pessoas que têm sites, mas que não têm um objetivo de negócio definido, não está no gibi. As pessoas não sabem o que querem conquistar muitas vezes. É impressionante, né? Por que a gente tem um negócio? É para vender. Para vender o quê? E às vezes a pessoa não tem muita noção do que ela quer vender. E o conteúdo acaba funcionando, né? A pessoa acaba construindo ativos ali de presença online, enfim. Mas é recomendável que você tenha um objetivo de negócios bem definido. Por exemplo, quando eu comecei no mercado digital, eu queria ser um redator profissional, né? Eu queria me posicionar como um redator profissional e queria... o meu objetivo de negócio era ser o maior produtor de conteúdo do Brasil. Esse era o meu objetivo na época. E eu comecei como redator freelancer, comecei atendendo as plataformas aí, de freelancers, comecei escrevendo para agências como Rock Content, Content Tools, até na Orkana eu trabalhei. E o meu objetivo era conseguir ser o maior produtor de conteúdo do Brasil. Esse era o meu objetivo de negócio maior. E a partir desse objetivo eu comecei a criar outros objetivos menores. Né? Eu preciso conquistar tantos clientes, eu preciso escrever tantos artigos por dia. Essa meta de artigos foi muito interessante no começo, que isso fez com que eu crescesse. Eu cheguei a escrever 10, 11 conteúdos por dia, olha só, frenético. Já passei de 100 conteúdos produzidos por mês, sozinho. E isso me ajudou a construir o que eu queria. Talvez na mente de muitas pessoas eu não seja o maior produtor de conteúdo do Brasil, mas na mente de algumas pessoas eu consegui. Então, de certa forma, eu acabei cumprindo o meu objetivo, porque eu tinha clareza no que eu precisava conquistar. Né? E aí eu trabalhei em torno disso que eu queria construir, criei um blog, comecei a produzir conteúdo de valor para as pessoas, enfim. E os meus objetivos de negócio, inclusive financeiros, na época era ganhar 5 mil por mês, eu consegui cumprir. Isso como redator freelancer. Tá? Então é só para vocês terem uma ideia, não sei se como que é o caso de vocês, de quantos vocês querem ganhar com consultoria, com sessões de coach, com prestação de serviço, enfim, mas você precisa ter em mente e precisa fazer com que o conteúdo trabalhe para você de alguma forma para você conquistar esse objetivo. Independente do tipo de venda, do que você vende, do tipo de empresa, do nicho de atuação, você precisa disso, você precisa ter clareza do seu objetivo. E isso a curto, médio e longo prazo. Né? No meu caso lá, eu queria ser um produtor de conteúdo há 3 anos, daqui a 3 anos, por exemplo, na época. Mas daqui a um mês eu precisava cumprir uma série de demandas para conseguir pagar as minhas contas. Então você precisa ter essa visão, né, de curto, médio e longo prazo, ter esses objetivos. Isso é inclusive uma das coisas que eu ensinei lá nas primeiras aulas do Personal Content.
Então você precisa colocar no papel o que você pretende conquistar. Se você não tem essa clareza, vai ficar difícil você gerar receita com o conteúdo que você lança. Beleza? Claro isso? Segunda coisa, responda estas 7 perguntas. Isso foi uma das coisas que eu também coloquei lá numa das aulas. A Cris deve ficar atenta em relação a isso. Essas são as 7 perguntas que você precisa responder para criar um plano de conteúdo poderoso que te leve a gerar receita, a gerar conteúdo com o que você produz, com o que você lança. Por que você está criando esse conteúdo? Quais são os seus objetivos? Falamos sobre isso agora, né? Quem é o seu público? Importante que você reconheça o seu público, né? O seu nicho, as pessoas que você quer influenciar. Quem é você? Você pode até precisar de um coach para descobrir isso, né? Eu demorei algum tempo para responder essa pergunta aí. Quem sou eu? O que eu queria? O que eu queria conquistar? E até hoje, às vezes, eu fico respondendo essa pergunta. Quem sou eu? E isso nos ajuda muito, porque ajuda a gente a pensar com sinceridade, mostrar para as pessoas quem realmente a gente é e não agir como um mero imitador, uma cópia. Tá? Muito importante que vocês não copiem outros especialistas. Que vocês podem até se inspirar neles, mas que você saiba realmente quem você é e que você passe isso para as pessoas. A originalidade é um fator fundamental para você influenciar com o seu conteúdo. O que você quer que o seu conteúdo conquiste? Isso está ligado lá com os objetivos, tá? Quando e como você irá desenvolver esse conteúdo? É você mesmo que vai criar? Ou você vai contratar uma empresa de produção de conteúdo? Você vai contratar uma pessoa para dentro da sua empresa para criar esse conteúdo? Então você precisa ter isso em mente também. O que você irá produzir? Artigos, vídeos, podcasts? Você vai produzir infográficos? Vai produzir white papers? E-books? Memorandos? Enfim, você precisa saber o que você irá produzir para conseguir atrair e influenciar as pessoas que você deseja. E onde você irá publicar? Aqui você pensa sobre canais. Um blog? É um canal no YouTube? É o Facebook? LinkedIn? É o Medium? Enfim, você precisa ter uma noção de onde você vai publicar esse conteúdo e fazer com que ele chegue às pessoas. Você precisa ter clareza sobre estes pontos, porque isso vai ajudar você na construção dos seus conteúdos poderosos. Terceira coisa, defina métricas de conversão. Lembra que eu falei aqui? Para você gerar receita, você precisa ter uma métrica em mente. Você precisa ter a noção do que você quer conquistar e não somente publicar e deixar a esmo, fazer com que as coisas aconteçam de forma aleatória. Não, você precisa determinar números. Eu não sou a melhor pessoa para lidar com números, não sou de exatas, como as pessoas costumam dizer, sou de humanas, mas eu costumo sempre pensar nas minhas estratégias de conteúdo em números. O que eu quero conquistar? Quero conquistar 3 mil novos leads? Quero conquistar 100 vendas através das minhas ações de conteúdo? Quero ampliar o meu view, os meus views, né, nos meus vídeos? Enfim, eu preciso ter uma noção sobre essas métricas, sobre esses números, beleza? Eu chamo isso de planejar o sucesso do seu conteúdo. Você planeja, você traça uma meta e publica conteúdo para conquistar aquilo que você traçou. Isso, inclusive, vai fazer evitar que você se iluda com métricas de vaidade. Lembra que eu falei lá? Curtidas, compartilhamentos, número de seguidores. Tá, tudo isso precisa fazer com que a receita seja gerada, senão a sua estratégia está falhando em algum momento e você pode estar, de repente, inflando a sua fanpage, inflando a sua lista de e-mails, enfim, você precisa fazer com que os números das pessoas que você atraia, que você mantenha em torno da sua mensagem, dos seus conteúdos, se transformem em algum momento em vendas. E por fim... Paulo, Opa! Você tem... Opa! Pode falar. Exemplos aí, cara, de métricas e números, ou até exemplos de casos mesmo, assim, para tentar, sei lá, deixar um pouco mais concreto aí essa... Beleza, eu falei ali de métricas de conversão, né? Conversão o que é? É transformar em leads, é transformar em vendas. Mas vamos lá, falando de métricas no geral, eu tenho um cliente, que é a mentalidade empreendedora, que o nosso foco era triplicar o número de tráfego do blog deles. Então a gente traçou um objetivo, traçou um prazo, e a gente ia publicar conteúdo de forma recorrente durante 24 meses, durante 2 anos. Eu comecei a produzir conteúdos para eles em 2015. Quando chegou em 2017, nós batemos essa meta e passamos um pouco.
Então a gente tinha em mente que a gente precisava triplicar. Na época eu acho que o blog deles, abrindo para vocês aqui, que eu acho que não tem problema, dava em torno de 20 mil visitantes por aí. E aí a gente precisava de mais de 60, né? Não é isso? 20, 40, isso. Mais de 60 mil. E a gente acabou gerando mais de 300% a mais de visitas orgânicas através do conteúdo. Então a gente tinha uma métrica em mente, entendeu? Eu, quando fui palestrar no Afiliados Brasil ano passado, eu publiquei um conteúdo chamado Marketing de Conteúdo não é um amontoado de palavras-chave num blog WordPress. Olha só, um título grande, né? E o meu objetivo com esse conteúdo era gerar mais de 100 leads com ele, orgânico. Isso utilizando as redes sociais. Essa era a minha meta. E eu queria também com que as pessoas do mercado de afiliados olhassem para mim, porque muitos não me conheciam. Eu era mais bem posicionado no meio de consultores, coaches, de empresas B2B, enfim. Eu tinha uma métrica não tão clara, que era encher a minha palestra, ajudar a encher a minha palestra Afiliados Brasil, mas eu também queria gerar 100 leads. Porque esses leads, eles tinham mais probabilidade deles participarem da minha palestra se eles fossem no evento. Então o que eu fiz? Eu lancei esse artigo, fiz uma divulgação massiva, assim, de forma estratégica, bem estratégica, e consegui alcançar essa meta. Eu gerei mais de 100 leads com ele, orgânicos, através principalmente do Facebook, divulgando em grupos no meu perfil e na minha fanpage, sem pagar, sem colocar ads, só orgânico. Então essa era uma métrica que eu tinha em mente, uma métrica de gerar 100 leads com um artigo só, e consegui gerar, tá? Uma métrica baixa aos olhos de alguns, mas eu consegui. Esse era um exemplo. Respondi aí o que você propôs? Sim. Vou conseguir esclarecer um pouco mais. Valeu, obrigadão. Show de bola. Isso tudo faz sentido para você? Né? Eu acredito que sim. Então é hora de você colocar a mão na massa. Eu não quis me atentar muito a aspectos técnicos, porque a gente ia demorar muito mais tempo do que a gente demorou aqui hoje. Mas eu queria conscientizar você de que é possível você gerar receita com o seu conteúdo. Então eu citei casos, eu te dei o caminho, eu citei esses 5 pontos aqui, eu posso até disponibilizar os slides para vocês depois. Essa aula vai ficar gravada. E qual era o meu objetivo como palestrante aqui, né? Como falante nessa noite? Era que vocês tivessem essa consciência e que vocês saíssem daqui prontos para colocar no papel os seus objetivos de negócio, as 7 perguntas que eu coloquei aqui para vocês começarem a produzir conteúdo e influenciar pessoas, né? Com a noção dos canais, do seu público-alvo. Eu acredito que vocês já estejam um pouco avançados com relação a isso, porque vocês estão no grupo do Anderson aí. Mas enfim, eu queria que vocês olhassem, tivessem essa noção do cenário que poder influenciar pessoas através do seu conteúdo. E é hora de traçar o seu plano de conteúdo e começar a influenciar pessoas na internet. É bem provável que você já tenha uma pequena audiência, seja nas redes sociais, no e-mail marketing, enfim. Agora, se você não tem, é hora de começar a influenciar essas pessoas. Se você já tem, é hora de começar a traçar metas maiores aí, para fazer com que o seu conteúdo converta mais, para que você gere receita com o seu conteúdo. Beleza, para onde você vai agora? Primeiro, você vai colocar suas metas no papel, fechando essa aula aqui, não sei, ou amanhã, ou depois. Enfim, eu espero que eu tenha conseguido cumprir esse objetivo que eu falei para vocês. E o Anderson me permitiu que eu falasse aqui do personal content, né, do meu grupo, mas eu não vou falar sobre ele agora. Eu quero abrir para perguntas e abrir para interação. E agora é a hora que eu vou decidir para quem eu vou dar o meu livro, né? O livro A Arte de Escrever para a Web e Produzir Conteúdos Poderosos. Tá? Para o nosso conteúdo ficar mais valioso, mais, como que se fala, mais engajador no sentido de mim para vocês, de vocês para mim, eu vou abrir para perguntas. E quem quiser falar e fazer alguma pergunta dentro do que eu falei aqui, ou de outra coisa relacionada a mídias digitais, marketing de conteúdo, vocês podem fazer, tá? E é mais ou menos isso. Eu estou quase 1 hora falando aqui já. Incrível. Quem vai ser o primeiro aí? Pode abrir o microfone. Eu achei muito legal. Boa noite a todos. Achei muito legal os exemplos que você trouxe de empreendedores de diferentes segmentos, algumas expressões do marketing. Outros não necessariamente são especialistas em marketing, de umas criaturas que eu não conhecia, mas tem umas outras também que
por conta do seu conteúdo e principalmente em função da regularidade, da constância, que publicam, vendem absurdamente, né? Por exemplo, o Jim Rohn é um cara que todo santo dia eu vejo publicação dele, seja um post motivacional no Facebook, seja no blog dele, seja, enfim, que leva para outro lugar. É impressionante como, em especial o mercado americano, tem uma pegada diferente do mercado brasileiro. Vamos dizer que eles estão num outro nível, eles estão mais maduros. E mesmo a gente produzindo conteúdo bom aqui, lá converte mais, porque as pessoas compram mais, elas estão mais predispostas, digamos assim, a comprar. Aqui existe muito uma objeção, que vender é feio, as pessoas se sentem ofendidas, aí tem toda essa desconstrução que você precisa fazer, né, do tipo, cara, você tem conta para pagar também, né? Então não dá só para você dar dica e o tempo todo ficar alimentando a sua audiência e não cobrar nunca nada. Senão não é sustentável aquilo que você está fazendo. Então, eu fiquei pensando nisso enquanto que você estava falando, porque basicamente os exemplos que você trouxe foram exemplos americanos, e talvez fosse interessante você falar aí de algumas referências brazucas, né? Beleza. Porque é uma cultura, é uma realidade diferente de linguagem, de leitura e de perfil comprador. Beleza. Então vamos lá, falei um pouco sobre mim aqui, sobre o meu trabalho, mas vou falar sobre o que eu faço especificamente, depois eu vou citar alguns nomes aqui. Foi até acidental, eu não pensei assim, vou botar só americana, que foi meio que acidental, porque são caras que eu sigo e que eu observo de perto. Mas eu, por exemplo, eu sempre publiquei com regularidade no meu blog, desde 2014, mais ou menos. Eu tinha, na verdade, 2 blogs na época, que era o blog da Marve e o blog do Mr. Content, que era tipo uma espécie de codinome meu. E depois eu transferi isso tudo para o paulomacedo.com, que é o meu blog principal. Eu sempre publiquei com regularidade. Eu também não tenho um número imenso de visitas, mas, cara, eu consigo ser bastante direcionado com os meus conteúdos. Então teve uma época que eu não conseguia publicar muito, eu publicava um artigo por mês de 2.000 palavras. Era a regularidade que eu mantinha. Depois eu comecei a fazer quinzenal, depois semanal, enfim, eu fiz essa variação e consegui manter sempre a regularidade. Falando de redes sociais especificamente, há 2 anos que eu publico quase que diariamente no Facebook, no meu perfil, utilizando ele com objetivos de negócio. Diariamente. Aí, claro, né, você não pode falar somente sobre venda. Por exemplo, compra o meu conteúdo, nada disso. Então eu falo de assuntos variados ali que eu imagino que as pessoas possam se engajar de alguma forma. Então eu conto histórias, eu falo de coisas relevantes, alguma notícia que saiu. Eu consigo fazer com que algum conteúdo, né, os conteúdos que eu publico geralmente façam com que as pessoas se engajem em torno da minha mensagem. E é impressionante que eu faço uma sequência, a gente até conversou sobre isso há algum tempo, que eu faço uma sequência de posts aleatórios, aparentemente aleatórios, porque eu não faço nada aleatório, tudo é estratégico. Até o que eu falo sobre, sei lá, o meu filho, por exemplo, é estratégico de alguma forma. Tem gente que acha isso absurdo, eu não acho. Eu estou sendo sincero, eu estou sendo eu, mas claro, pensando no meu ganha-pão. Então, eu faço uma sequência de posts que aparentemente são aleatórios e de repente eu faço um post fazendo uma chamada para alguma coisa, como hoje, por exemplo. Fiz uma chamadinha para o meu artigo. Várias pessoas já acessaram, eu consegui ver que as pessoas estavam indo pelo Facebook lá para o meu blog para acessar o conteúdo. Teve gente que me chamou no WhatsApp para falar sobre o conteúdo que eu lancei. Então, enfim, eu publico de forma regular, quase todos os dias no Facebook, com exceções, e no meu blog eu mantenho uma regulagem de 15 a 1 mês. Vamos falar do Pedro Quintanilha, da Mentalidade Empreendedora, que é um dos meus maiores cases. Eu falei aí sobre o número de tráfego que eles conseguiram. Tráfego qualificado, né, de gente que se interessa por empreendedorismo e marketing digital. O nosso objetivo era que o blog dele se tornasse um grande portal de marketing digital e empreendedorismo. E, cara, quando eu comecei a trabalhar com ele, eu não gostava muito sobre essa questão de regularidade e quantidade. Eu achava que era melhor conteúdo pouco, mas bem direcionado. E eu ainda penso nisso, mas isso pode variar de estratégia para estratégia.
Cara, teve uma época que o Pedro lançava conteúdo todo dia. Era um vídeo, era um post na rede social, era e-mail, era artigo, 2 artigos por semana, enfim. Cara, era conteúdo pra cacete. Desculpa a expressão. Mas isso construiu um grande ativo para ele. Isso fez com que ele fosse encontrado. Isso fez com que a marca pessoal dele se fortalecesse. E depois a gente começou a entender que, na verdade, aquilo que a gente estava fazendo ia ajudar ele a construir o que ele queria. Então, ele também trabalhava com regularidade. Inclusive, uma das pessoas que a gente usava como referência era o Gary Vaynerchuk. Então, em determinados momentos a gente tirou o pé do freio, porque lidar com um fluxo de conteúdo grande é trabalhoso, mas na maioria do tempo a regularidade era importante. E claro, na época ele fazia lançamentos, hoje em dia ele não faz tantos. Mas tudo que a gente publicava em períodos de não lançamento ajudava a gerar leads, a gerar visitas, enfim, coisas que ajudavam a gente a vender depois. E ele também tinha conteúdo no perpétuo. A mentalidade empreendedora se sustentou por um bom tempo com marketing de afiliados. A gente utilizava conteúdos de conversão no blog orgânicos. Então você vai hoje lá no Google e pesquisa determinadas palavras-chave de alguns produtos e cai no blog deles. E isso fazia com que a receita da empresa se mantivesse. Da mesma forma eu tenho alguns produtos de afiliado que eu ofereço no meu site. E alguns conteúdos estão bem posicionados no Google. Então, vez ou outra, cai uma vendinha lá. Então, olha só como é que a receita tem a ver com o conteúdo que você publica. Com relação ao Facebook, como eu falei, da minha estratégia, já vou terminar rapidinho, eu consigo construir ativos, né, engajar as pessoas, e quando eu faço um pitch para venda, alguma chamada para venda, as pessoas acabam caindo, e quem é para comprar acaba comprando. E até tem gente que comprou comigo pelo simples motivo de que eu entregava muito valor através dos meus conteúdos gratuitos, tanto nas redes sociais. Falou, cara, você me entrega tanto conteúdo bom que eu vou te pagar, comprar o seu livro, sei lá, alguma coisa assim. Cara, tem gente que não é nem do mercado digital que comprou meu livro justamente porque se engaja com os meus conteúdos nas redes sociais. Então essa regularidade é legal. Citando uma última referência rapidinho aqui, o Ramon Tesma também tinha uma época que lançava conteúdo com bastante regularidade, falando do mercado brasileiro, né? A gente tem o Rafael Reis com a Nova Escola de Marketing, que às vezes pega e bomba com uma série de posts legais pra caramba e consegue cumprir objetivos de negócio, de SEO, enfim. Ele também é um grande exemplo, né? Na verdade é uma das minhas maiores referências, e eu sou contribuidor também na Nova Escola de Marketing. E a regularidade, a constância também tem a ver com o que ele vem construindo. Respondi, Cris? Eu falo pra caramba, hein? Então se deixar... Mais alguma pergunta? Acho que alguém tinha falado aí, era o Anderson, não? Não, fui eu aqui. Porque na verdade eu queria perguntar dentro da sua resposta ali, me aprofundando um pouco aí no case aí que você está mencionando, como é que você faz... Primeiro assim, foi só orgânico, né? Você não trabalhou com ads em nenhum momento, né? No caso, eu era responsável pelo tráfego orgânico, pela questão orgânica, mas tinha campanhas também rolando, tá? Mas todos esses números que eu abordei aqui é tudo relacionado ao orgânico, que eram os números que eu cuidava. Não, e eu queria perguntar também assim, mas então fora a parte do ads que também teve e tal, mas como é que você faz, já entrando um pouco no... Não é como que você faz, mas como é que você trabalhou a parte da promoção do conteúdo? Porque acaba que em algum momento você vai fazer algum trabalho de SEO também off-page, né? Uma forma de promover, talvez ir atrás de grupos, de fóruns. Você faz também essa parte, se você fez, como é que foi essa parte da promoção de todo esse conteúdo? Você basicamente postar e, enfim, como é que você faz para agitar esse conteúdo? No caso, a divulgação, a entrega do conteúdo, né? A promoção, ela é muito importante, né? Não basta você só publicar no blog. Eu citei um caso de sucesso, mas teve um cliente meu, e todos os clientes quando entram, eu falo de tudo que ele precisa fazer para que o conteúdo gere resultado, para que ele não ache que é só problema meu, entendeu? Então eu deixo muito claro, eu alinho a expectativa. E uma das coisas que eu sempre aconselho aos clientes você precisa divulgar esse conteúdo. Aí eu dou lá uma listinha, né? Você pode fazer campanha, né? Através da sua fanpage lá, pagar, impulsionar os posts. Você pode divulgar em grupos, em fóruns, como eu falei, como você falou. Então eu dou uma série de coisas... uma série de caminhos para ele divulgar o conteúdo dele. Esse cliente ele negligenciou isso e ficou contando só com o tráfego que vinha para o Google. Resumindo, ele não conseguiu alcançar os objetivos dele.
Então, é muito importante que você faça a divulgação. No caso da mentalidade empreendedora, no meu caso, eu sempre fiz muita divulgação orgânica através das redes sociais. Então, assim, tem um amigo meu que até brinca, ele fala, cara, você é onipresente. Eu vou no Medium, você tá lá. Eu vou no LinkedIn, você tá lá. Eu vou no YouTube, você tá lá. Eu vou no Google Plus, você tá lá. E o Google Plus eu deixei automático, eu acho aquilo chato demais, né? Mas eu deixei automático, quando eu publico alguma coisa vai para lá. Mas assim, isso faz com que o ciclo se feche, né? As pessoas em vários canais vão encontrar o seu conteúdo. Então essa divulgação é importante. É legal, você é multicanal, Paulo. Multicanal. É isso aí, multicanal. Então assim, eu sempre tive essa preocupação de divulgar bastante aquilo que eu lanço, entendeu? Por exemplo, lançou essa rede social agora, MeWe. Eu fui pra lá, cara, vou testar. Entendeu? Eu levei uma galera comigo. Eu falei, não sei se vai dar certo, mas vamos testar esse negócio aqui. E tem uma galera que tá lá, que não usa mais o Facebook, mas tá lá, cara. Essa galera consegue se engajar comigo. Eu falei, cara, se esse bagulho bombar, esse negócio bombar, eu já vou estar aqui. Vou ser um desbravador. Eu falei até com um amigo meu, ele foi junto. Eu falei, é difícil bater o Facebook. O Facebook se tornou uma potência. E o MeWe entrou no mercado com essa proposta de bater o Facebook. Eu acho difícil, mas eu falei, cara, vamos testar. Se der certo, a gente já vai estar lá. Então, assim, eu sempre foco nessa questão de estar nos canais ali e não depender só de publicidade. Onde tem gente, eu tô lá divulgando meu conteúdo e fazendo alguma coisa para engajar as pessoas. Maravilha, maravilha. Obrigadão. Show de bola. Mais alguém? Mari? Paulo. Opa! Paulo. Arlan, fala, Arlan, beleza, cara? Beleza. Cara, assim, como se dá, não sei como você vai conseguir explicar, eu não sei se vai ser claro para você, como se dá o teu processo de organização e criação da linha editorial. Você falou que, beleza, vou publicar constante e tal, mas como é que você faz o teu levantamento para ter aí uma linha editorial que possa realmente fazer suporte aí para essa continuidade aí? Como é que se dá o teu processo de criação disso? Beleza. A linha editorial, ela é... Oi? Já encaixando nessa pergunta dele aí, Aham. já fala também que você falava que tinha dias que você fazia 10 artigos de uma vez. Aí fala assim, quantas linhas eram, se o processo de pesquisa já estava incluído aí, ou você já tinha feito, a pauta se você já tinha feito ou não, essas coisas. No caso dos 10 artigos, eu escrevia para agências. Então eu tinha uma demanda de várias agências que me mandavam conteúdos. Eu não era um conteúdo para mim e para um cliente direto. As agências me mandavam. Então eu não tinha preocupação com a estratégia. O que vinha no briefing eu cumpria. Então na época ficou fácil por causa disso, entendeu? E eu criei um esquema de notícias, de curadoria, que eu fazia muito rápido. Eu pesquisava algumas fontes melhores, fazia um apanhado geral ali e conseguia escrever o artigo dentro daquele apanhado que eu fiz. Então eu consegui criar um processo de criação muito rápido. Mas eu era apenas redator. Pensando como estrategista, como gestor, o processo é mais demorado. Então a gente precisa, por exemplo, eu também não revisava os conteúdos, né? Eu passava o olho e mandava para um revisor. Na equipe da agência tinha um revisor. Então, por isso que eu conseguia manter essa regularidade, né? essa produção frenética, tá? Mas o processo de conteúdo ele não é só a criação, né? Tem a questão da estratégia, mapeamento de palavras-chave, enfim. Falando de linha editorial, respondendo a outra pergunta aí, ela tem muito a ver com o assunto geral do seu segmento. Por exemplo, quando eu fui criar a linha editorial do meu blog, eu falei, cara, o que eu vou falar? Eu vou fazer entrevistas? Não. Então eu não vou fazer entrevistas. Eu vou fazer posts como tutoriais, como guias? Sim, vou. Então eu comecei a listar o que eu ia publicar ou não. A linha editorial tem muito a ver com isso. Aí entra em cena também o tema geral. Eu falei, cara, tá, eu atuo dentro do mercado digital, mas eu não vou falar, por exemplo, sobre e-commerce. O e-commerce está dentro do mercado digital, eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre marketing de conteúdo para profissionais liberais, para coaches, enfim. Então o foco da minha linha editorial era esse. Eu falei, também não vou falar muito sobre, sei lá, criação de infoproduto. Não vou falar, não é a minha vibe. A minha vibe é fazer as pessoas acreditarem que o marketing de conteúdo é
a solução que elas procuram. Então eu criei a minha linha editorial em torno de um assunto central, que era o marketing de conteúdo. Aí tinha várias ramificações: estratégia, produção, gestão, promoção de conteúdo. Então tudo dentro do assunto marketing de conteúdo era o que eu formei a minha linha editorial, entendeu? Aí a linha editorial você linka com o público que você quer atrair, né, que é uma das perguntas que eu coloquei aqui, com a pessoa que você quer alcançar. Entra também o tom de voz. Essa é uma coisa que eu valorizo muito. Eu crio conteúdo personalizado, então não basta eu somente escrever. Por exemplo, se a Cris me contratar para escrever para o blog dela, eu vou procurar entender a forma que ela se comunica com a audiência dela para que eu consiga entregar um conteúdo de acordo com a imagem dela, com a vibe dela, com a essência da marca dela. Então essa personalização também entra ali na estratégia da linha editorial. Então, como que eu vou falar o tom desse conteúdo? É didático, é leve, é especialista, ou de repente uma outra marca pode ser arrojada, pode ser desbravadora, pode ser fora da lei. Então o tom de voz também ele entra nessa questão do planejamento aí, junto com a linha editorial, para fazer com que você entregue um conteúdo mais personalizado para a sua audiência. Tá? Acho que eu respondi, né? Foi aí? Foi o Arlan que perguntou, né? Beleza. Beleza. Mais alguém aí? Eu tenho uma pergunta, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Mari? Sim, eu. Show de bola, Mari. Pode falar. Como você é um cara multicanal, como que você separa qual conteúdo vai para qual canal? Porque você não publica o mesmo conteúdo em todos os canais, na verdade? Não publico. Beleza. Respondendo isso. Vou dar um exemplo muito simples e que nos faz entender como que a gente precisa adaptar o conteúdo para um outro canal. O Facebook, ele pega, como que se fala? Ele corta legal o alcance quando você coloca um link direto para as pessoas ali. Eu consegui criar uma pequena audiência no Facebook publicando textos nativos, posts nativos. Então eu não coloco o link de saída quase nunca. E quando eu coloco é num comentário, porque eu sei que não vai pegar o alcance da publicação. Então essa é uma forma de adaptar o conteúdo. Então o que eu faço? Eu pego um trechinho, um gancho do conteúdo que eu lancei no blog e crio um post para o Facebook e faço, se você quiser saber mais sobre isso, ou então acabei de lançar um texto sobre esse tema, eu vou deixar aí embaixo nos comentários para você pegar. Então eu fiz uma adaptação do assunto, né, do texto ali para o Facebook. Quando eu vou, por exemplo, para o YouTube, eu já tenho uma outra forma. Eu não sou lá um expert em vídeos. Eu prefiro muito mais escrever do que gravar vídeos, mas eu também adapto certos assuntos que eu trato no meu blog em textos para vídeo, para que eu alcance uma outra audiência, um outro tipo de público que não gosta, por exemplo, de ler, ou então que não tem muito saco para ler os conteúdos longos que eu lanço lá no meu blog. Então eu faço uma adaptação do mesmo tema, falando para a pessoa que gosta de assistir vídeos. Então não tem muito mistério, é só você começar a perceber como que as pessoas daquele canal consomem o conteúdo, e aí você começa a personalizar o que você lança para que você consiga fazer a sua mensagem chegar até elas. Então eu produzo conteúdo para pessoas que gostam de ler, produzo conteúdo para pessoas que não gostam de ler, mas gostam de assistir vídeos, enfim. Então assim, e as redes sociais também. Por exemplo, o LinkedIn, eu acho chato, a verdade é que eu acho o LinkedIn chato pra caramba. Mas o alcance do LinkedIn está sendo muito maior do que o Facebook em muitos casos, né? A gente tem até falado sobre isso em alguns grupos. Então eu comecei a publicar lá. Lá o que eu faço? Eu publico um artigo, como se eu estivesse publicando no meu blog. Já no Facebook, eu já falo de uma forma mais despojada, eu falo de uma forma... eu costumo dizer assim, o LinkedIn é um escritório com um monte de gente de terno e gravata ali fazendo uma reunião de negócio. O Facebook, as pessoas estão de bermuda, de chinelo, tomando água de coco, com uma cerveja gelada, conversando sobre política, futebol ou qualquer coisa que aconteceu no dia a dia. Então tem essa diferenciação. No LinkedIn eu me comunico de uma forma para alcançar o público de lá, no Facebook de outra, enfim. E no meu blog eu já tenho uma maior liberdade. Eu falo da forma que eu acho que tem que falar e de acordo com a minha marca, de acordo com o meu tom de voz, com a minha linha editorial. Então lá eu posso ser quem eu sou sem muita adaptação. Então é mais ou menos isso, entendeu? Não tem muito mistério. É só você analisar como que o público daquele canal se
se posiciona, como que ele faz, como que ele é no dia a dia, e fazer uma adaptação do seu conteúdo para que ele se interesse pela sua mensagem de uma outra forma. Entendeu? Entendi, beleza pura. Uma outra dúvida, você falou que às vezes você posta até uma foto do seu filho, mas tem uma estratégia por trás disso. Faz parte da linha editorial? De certa forma faz. Eu não tenho no papel uma linha editorial determinada do Facebook. Eu vou muito pelo hype. Por exemplo, as pessoas estão falando em determinado assunto de política, e isso inclusive eu preciso abrir um parêntese aqui, porque nem todo mundo, a estratégia não funciona para todo mundo. Então muitas vezes você vai falar sobre política e vai acabar tendo muito mais inimigos do que amigos, né? Então você precisa ter a ciência disso. As pessoas perguntam, cara, mas você fala sobre política, sobre religião, sobre temas polêmicos. Isso não te atrapalha? Não, porque eu faço de uma forma estratégica. E não funciona para todo mundo, a verdade é essa. Então eu tenho que tomar muito cuidado, e tem gente que não tem familiaridade com esses assuntos. Então é melhor que não fale e que procure outras formas de engajar as pessoas, de repente postando vídeos de gatinhos ou GIFs, algumas coisas assim. Eu não tenho um documento que fale da minha linha editorial do Facebook. Eu fui aprendendo muito mais a postar ali de forma empírica. Eu fui observando o que funcionava ou não. O Facebook, a verdade, é que é um grande laboratório de comunicação minha. Ali eu testo a headline que funciona, eu testo o gatilho que funciona ou não. Tem posts meus que não engajam nada, que tem uma curtida. Tem posts que não tem curtida, mas tem posts que de repente se tornam virais e tem muitos compartilhamentos e chegam a pessoas que eu nem imaginava que chegassem. Como, por exemplo, uma vez eu abordei um assunto relacionado à política, à comunicação, e esse texto chegou na pessoa que eu escrevi, né? A pessoa leu aquilo e tal. Eu fiquei sabendo, falei, caramba. Aí, de repente, uma pessoa que escreve para um blog famoso de política pegou aquilo que eu escrevi e usou como referência para aquilo. Eu falei, caraca, olha só como é que o conteúdo chega longe, né? Uma vez eu escrevi sobre o case de uma marca, e essa marca foi lá no meu post e comentou. Isso aconteceu, na verdade, 2 vezes. A Pitts, que é uma grande empresa de conserto de celulares, né? Uma empresa que trata muito sobre marca de relacionamento, né? Eles têm uma forma muito legal de alcançar clientes, e aconteceu com o Pimpinela. Eu tomava café Pimpinela, aí eu comentei, o pessoal do Pimpinela foi lá, comentou. Então, assim, é muito legal essa coisa, porque acaba com que isso fortalece a tua marca. Então, eu não tenho uma linha editorial, eu vou pegando o que... eu vou fazendo posts de acordo com o que eu acho que vai funcionar, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Não tem um padrão pré-definido. Eu vou, na verdade, criando a minha própria linha de acordo com as ondas, né, que vão surgindo nas redes sociais. Sim, entendi. Obrigada. Última pergunta. Você, como um grande produtor de conteúdo, você recomenda que nós terceirizemos essa produção de conteúdo por conta da curva de aprendizado, ou não? Nós temos que aprender para a gente poder ter um contato mais humano com os nossos clientes? Vamos lá, sendo direto e objetivo, eu aconselho que terceirize e que coloque na mão, de repente, de um criador de conteúdo, um produtor de conteúdo, porque ele vai saber conduzir melhor a mensagem do que você mesma. As duas formas acontecem. Por exemplo, lá no meu grupo lá eu estou orientando, mentorando uma série de especialistas, e eu estou ensinando tudo sobre criação de conteúdo de valor para eles. Se de repente em algum determinado momento não fizer sentido para eles produzirem, mas terceirizarem, eu aconselho que faça sim. Por quê? Às vezes você que é empreendedor, você não tem tempo de fazer isso. Então o que você faz? Você coloca alguém para fazer para você. E, cara, os redatores são as pessoas mais requisitadas, as pessoas mais bem preparadas para produzir conteúdo, né? Para escrever conteúdo. Da mesma forma, as pessoas que são especialistas em vídeo, enfim. Então eu sou adepto da terceirização, inclusive eu tenho uma agência, e seria burro de falar para vocês assim, não terceirizem, façam vocês mesmos, porque eu quero que vocês, na verdade, se tornem os meus clientes. Brincadeira. Mas é mais ou menos isso. Funciona das duas formas. Mas o que eu sempre aconselho para qualquer empresário, qualquer especialista, é que você aprenda as premissas de um bom conteúdo, que você entenda como que funciona o marketing de conteúdo, porque você entendendo, você vai conseguir conduzir melhor até a pessoa que você terceiriza. Então,
o David Ogilvy, que é uma grande referência para mim, foi um dos grandes publicitários do século XX, ele dizia que a maioria das campanhas que geraram fama e fortuna foram feitas entre a parceria entre um redator talentoso e um cliente inspirador. Um cliente inspirador, para mim, é um cara que, além de ter um trabalho, desculpa a expressão, gente, foda, um trabalho sinistro e um produto maneiro, com uma oferta legal, é um cara que sabe trabalhar em parceria comigo para que a gente consiga junto fazer um conteúdo poderoso. Então, esse relacionamento entre o terceirizado e a pessoa que contrata, ela precisa ser bem alinhada. Então, quanto mais você, que é empresário, que é empreendedor, conseguir entender sobre o marketing de conteúdo e conseguir conduzir isso, melhores serão os seus resultados. Então, eu aconselho que todos aprendam pelo menos o básico ali, o essencial do marketing de conteúdo. Mesmo que você não produza o conteúdo em si, que você aprenda. Mas, sendo objetivo aqui, terceirize, se for o caso, terceirize, porque é o melhor caminho, muitas vezes. Vamos lá, gente, mais alguma pergunta? Vamos lá, acho que eu vou deixar a última pergunta, né? A gente já está com quase 1h20 aqui de transmissão. A última pergunta, então, pode ser? O Anderson não está aí ainda? Vamos lá, temos aqui, ó, Nathalie, Gabriel, Rafa, vocês querem fazer pergunta, gente? Podem fazer, estou à disposição, beleza? Então acho que eu vou fechar, né? Não tem mais perguntas? Eu vou perguntar, então, uma coisa rápida, bem objetiva e simples. Em relação à questão da agenda, do cronograma editorial, você tem algum artigo que você tem escrito que você possa colocar o link aqui para mais ou menos a gente se situar? Porque, assim, para mim está claro que tem a questão da linguagem, que tem a ver com quais são os objetivos que você quer publicar, mas também tem a ver com a regularidade que você tem condição de entregar isso para a sua audiência, né? E quais são os diferentes formatos. Então, vamos imaginar, por exemplo, que quem nunca fez nada ou faz esforços aleatórios precisa começar de algum ponto. Não sei como é que é todo mundo aqui, mas no meu caso, eu tenho 5 artigos publicados no meu blog, um monte de e-mails mandado para a lista de uma maneira meio aleatória, e eu considero que esse ano é que eu estou começando a trabalhar que nem gente grande, que nem empresário, com constância, com consistência, com foco. Não que eu não tivesse orientação antes, mas é muita coisa. Enfim, e aí eu tenho uma pessoa que eu sigo, não é o mesmo nicho que eu, mas eu admiro muito o quanto que ela consegue se relacionar com a sua audiência, e ela tem uma seguinte estratégia. Segunda-feira tem um tipo de conteúdo, daí na quarta-feira tem outro tipo de conteúdo, e na sexta-feira tem uma espécie de uma síntese motivacional, ou sei lá, e daí na segunda-feira começa de novo, e sempre em algum deles tem venda. Não são em todos, mas uma vez por semana tem uma espécie de um seeding que vai conduzindo a pessoa para comprar. Então eu queria que você pudesse dar alguma dica nesse sentido. Qual é a coisa mais simples, rápida e objetiva para você entrar em campo, começar a perceber que você pode ter uma pequena vitória, e com isso você vai daí então aumentando a tua regularidade, a tua consistência, sei lá, você começa produzindo artigo de 15 em 15 dias, depois você consegue fazer 1 por semana, quem sabe daí 2 por semana, e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Na verdade, assim, a linha editorial é uma coisa, né? Ali onde a gente trata da política do que a gente vai publicar ou não. O calendário editorial é uma outra coisa. O calendário editorial é, na verdade, os dias e horários que você vai publicar, igual você falou aqui. Então, para você fazer um calendário editorial, eu vou inclusive deixar os artigos para vocês lá no grupo do WhatsApp. Eu tenho falando sobre linha editorial e tenho falando sobre calendário editorial. Para você traçar esse calendário editorial, vai muito do recurso que você tem, do tempo que você tem para produzir, então do dinheiro que você tem. Por exemplo, eu tenho um plano de conteúdo que eu ofereço para as pessoas aqui, que o mínimo são 4 artigos por mês, 1 artigo por semana. É o que eu considero um tempo mínimo
para o Google se acostumar, que o seu blog está sempre publicando conteúdos ali com frequência, enfim. Tem blogs, tem outros clientes que trabalham com 8 conteúdos por mês, ou seja, 2 por semana. Isso varia muito do investimento que a pessoa tem também e do que ela quer construir. Falando de blog, tem blogueiros, por exemplo, que postam todos os dias. Eu tenho um cliente que eu entrego um artigo por dia para ele. Na verdade, a gente faz um mês de antecedência. Então, eu produzo 30 artigos, né, 28 a 30 artigos, para ele publicar no mês seguinte. Mas ele publica um por dia, porque ele tem um portal de conteúdo. Então, isso varia muito dos seus objetivos. Mas vamos lá, sendo simples, é só pegar, criar uma planilha com um calendário e falar, ó, por exemplo, na quarta-feira eu vou lançar um artigo no meu blog baseado, sei lá, no meu funil de vendas que já está desenhado aqui. Então, vou lançar conteúdos que matem as objeções do meu lead. Toda quarta-feira eu vou publicar um artigo de 1000 palavras lá. Nas redes sociais eu vou fazer um post 3 vezes por semana, ou então de 2 em 2 dias para engajar a minha audiência. Ou então vou fazer todo dia, como eu faço. Então é só você pegar uma planilha e colocar as datas ali do que você vai publicar. Aí você pode de repente usar até o Google Calendário, ou então baixar algum calendário pré-construído na internet. Algumas agências disponibilizam isso, como a Rock Content, Content Tools, a RD Station. Aí você baixa ali e preenche os dias do mês que você vai publicar, entendeu? Aí é bom você determinar um período para você medir se aquilo está funcionando ou não. É sempre teste, entendeu? Você tem que botar a bola em campo, jogar e depois você para ver se aquilo está funcionando ou não, entendeu? Então, por exemplo, eu sempre traço 3 meses para os meus clientes. Ó, você vai publicar quantos conteúdos por mês? 4 conteúdos por mês. Tá, daqui no final de 3 meses a gente vê se aquilo que a gente publicou ali gerou resultado. Cara, a tendência é sempre crescer. Tráfego, dependendo do caso, os leads também crescem, porque a gente prepara o terreno ali para gerar leads. Então, é só traçar o dia, né? Ou o dia da semana, ou então o dia do mês. Por exemplo, você pega o calendário de abril e determina ali os dias que você vai lançar conteúdo, ou então lançar artigo, ou então lançar um e-book que você vai baixar. E depois de um período você mede para saber se aquilo funcionou. Não sei se eu fui claro. Mas eu vou deixar os conteúdos para vocês aqui, para vocês terem uma noção melhor sobre isso. Beleza? Bem, eu acho que eu vou fechar então. Tá? Antes de fechar, claro, a gente está com quase 1h30 aqui, cara. Eu falei pra caramba. Eu vou falar sobre o personal content, tá? O Anderson me permitiu falar. Ficou até um pouco distorcido aqui, mas dá pra ver. Beleza. Eu vou fazer um pitch rápido, tá? Não quero me alongar muito. Mas o personal content ele é um grupo que eu oriento profissionais de vários setores. A gente tem lá coaches, a gente tem até cozinheiros, né? Chefe de cozinha. Pessoas que de alguma forma precisam influenciar pessoas nas mídias digitais e usar o conteúdo como um ativo de marketing e vendas, tá? Então eu vou pedir para vocês acessarem o personalcontent.co e darem uma olhada lá na página. Lá está explicando tudo o que eu ofereço para esses profissionais. E na verdade é um trabalho de orientação, eu faço uma orientação direta com as pessoas. Então eu posto uma lição por semana e no decorrer da semana, que é na segunda-feira. Aí no decorrer da semana a gente trabalha aquele tema, tudo em prol de gerar receita com o conteúdo, de usar o conteúdo como um ativo de marketing e vendas. Então esse é o convite que eu faço para vocês acessarem, tá? Os meus livros estão na Amazon, eu posso deixar para vocês também lá no grupo, para vocês acessarem lá e conhecerem. O Arte de Escrever para a Web, ele tem tido um sucesso relativo no mercado, assim, pessoas que eu nem imaginava leram o livro, gostaram, e ele é um livro que canaliza a criação de conteúdo, né? Eu vou abaixar a tela aqui. Deixa eu ver, vamos lá. Apareceu aí para vocês meu rosto? Vocês estão vendo aí o livro? Beleza, então, esse livro aqui, ele trata da produção de conteúdo em si. Então, para vocês que querem aprender a criar o conteúdo, ele pode ser um livro de grande valia para vocês, tá? E mesmo que vocês terceirizem, como a moça falou ali, ele vai ajudar vocês a entenderem o que é fundamental para vocês aplicarem. São os pilares
da arte de escrever para a web e produzir conteúdos poderosos. Esse é o caminho para gerar receita com conteúdo. E esse livro aqui é de algum de vocês, que eu estou pensando aqui seriamente para quem que eu vou dar. Então, beleza. Resumindo, quero que vocês acessem lá o personalcontent.com para vocês darem uma olhada. Cara, tem sido muito legal. Esse é um dos trabalhos que tem me dado mais prazer de tudo que eu já fiz até hoje. Eu sempre quis ter uma comunidade, assim, de trabalhar junto com uma comunidade de criadores de conteúdo, de pessoas que focam em negócios. E, cara, os resultados têm sido muito satisfatórios. E talvez seja o que vocês precisam hoje para começar a gerar receita com o conteúdo e influenciar pessoas nas mídias digitais. Com relação a esse livro aqui, eu preciso escolher uma pessoa, né? O Anderson me sugeriu de escolher uma pessoa. Eu fiquei em dúvida entre duas, a Mari e a Cris, mas a Cris já recebeu o livro. A Cris já recebeu o livro, porque ela entrou lá no Personal Content, então eu acho que eu vou dar esse livro para a Mari, porque ela fez 3 perguntas seguidas ali que foram maneiras. As outras perguntas foram legais. Dá para um cliente meu. As outras perguntas foram legais, tá? Não é nada pessoal, eu nem conheço a Mari, tô conhecendo hoje. Mas eu precisava escolher alguém e eu gostei das perguntas que ela fez, gostei das outras também, mas assim, eu achei legal a forma que ela fez ali. Então, Mari, me manda lá no WhatsApp, tá? Eu tô lá no grupo, o seu endereço, que amanhã eu vou enviar para você esse livro aqui com uma dedicatória bem legal. Olha lá o livro da Cris. Arte de escrever para a web, produzir conteúdos poderosos, tá? Pela DVS Editora. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. É muito valioso, eu realmente valorizo as pessoas que me dão atenção, porque hoje em dia é muito difícil. A gente compete com a Netflix, a gente compete com o Facebook, a gente compete com o YouTube, a gente compete com a novela das 8, que já passou o horário. Mas enfim, 1h30, quem ficou aqui, olha, gratidão total. Então, se vocês precisarem de alguma ajuda relacionada a conteúdo, acessem lá o Personal Content ou me chamam no WhatsApp, eu vou estar à disposição. Esses dias um membro lá do grupo falou, cara, o seu WhatsApp não para, eu fico falando com você e fica vibrando toda hora. Cara, é assim o dia todo, mas isso é legal, uma das coisas que me dá mais prazer de trabalhar nesse mercado. Enfim, queria agradecer a vocês, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Mais coisas vocês podem acessar lá no meu site também, paulomacedo.com. E que vocês possam, a partir de hoje, influenciar muito mais pessoas e gerar receita com o conteúdo de vocês. Beleza? Gratidão total. E é isso. Vou parando por aqui. Beleza? Um abração. Então, Mari, amanhã eu já envio o livro para você. Me manda o endereço lá. Gente, acessem lá, personalcontent.com, pelo menos para dar uma olhadinha lá e conferir a copy. Valeu? Um abraço, galera. Valeu, obrigada. Muito bom, obrigada, Paulo. Valeu.